Persuasão, de Jane Austen. Persuasão foi publicado pela primeira vez póstumamente, um ano mais ou menos após a morte da autora. A inglesa Jane Austen falece em 1817 e o romance sai em 1818. Foi o último romance que a autora conseguiu terminar, porque ela deixou algumas coisas inacabadas e muita coisa, quando ela se tornou mais famosa, que ela havia escrito na juventude, textos completos e incompletos, foram publicados póstumamente. Mas Persuasão foi o seu último romance da maturidade e que foi publicado póstumamente e que está terminado. Relendo Persuasão mais uma vez, me fez perceber que dos 6 grandes romances da Jane Austen, Persuasão merece alguns cultores apaixonados que ele tem. Porque desses 6 romances, eu diria, relendo, que Persuasão é o romance da Jane Austen em que você vê mais claramente, mais desveladamente, o amor apaixonado. Não é que não haja amor nos outros romances dela, mas Persuasão, você encontra esse amor apaixonado mais perceptível. É como se a Jane Austen tivesse tirado os véus e revelado, mesmo com toda a contenção, todo o comedimento, que são marcas da autora, né? Que ela não é uma autora romântica, já falamos disso. Ela é uma neoclássica, né? Vamos dizer assim, pela contenção, né? Pelo comedimento, né? Pela racionalidade, por aquilo que a gente poderia chamar de um romantismo racional, né? Então aqui a gente encontra de uma maneira mais clara, está mais percebido esse amor apaixonado entre os personagens. Talvez porque aqui, diferente do que a gente vê nos outros, você tem uma história de segunda chance, de reencontro, de um amor que começou muito antes do início do romance, que se passa 8 anos e meio mais ou menos depois que os 2 protagonistas se conheceram, se apaixonaram e se afastaram. Então talvez porque aqui a ideia de amor está muito misturada com sofrimento, com dor, com renúncia, com mágoa, com ressentimento, com rancor, né? Com equívocos, mas isso a gente encontra nos outros, só que aqui os equívocos estão perto da tragédia, né? Esse amor parece mais intenso, talvez porque ele está tão misturado com a dor. Aliás, falando nisso, deixa eu ver minhas notas aqui para não me perder. A heroína de Persuasão, a Anne Elliot, é das protagonistas femininas da Jane Austen aquela que mais se aproxima do modelo da heroína do romantismo, da heroína dos romances românticos, né? Porque essa não é a linha da Jane Austen. Porque a gente tem uma protagonista no primeiro romance publicado da autora, que é o Razão e Sentimento, ou Razão e Sensibilidade, que sai em 1811, que foi o primeiro que ela publicou. A gente tem ali uma das heroínas que ela é uma heroína romântica, que é a Marianne Dashwood. Mas a Marianne começa Razão e Sentimento como heroína romântica, mas não termina como heroína romântica. Porque quem leu sabe que a Marianne sofre muito, porque ela escolheu mal, né? O alvo do seu amor, né? O seu amado, ela escolheu muito mal, porque ele é um patife, como a história nos mostra. E aí, apesar de todo o sofrimento, a Marianne faz uma coisa que nenhuma heroína romântica faz. Ela se apaixona de novo. Ela dá o seu coração a um segundo homem. E uma heroína romântica nunca faz isso. Ela ama uma vez só, e é para sempre. E o que a gente tem em Persuasão? A gente tem essa heroína, que é a Anne Elliot, que ela realmente ela ama e continua amando.
Tem até um momento da história que a própria Anne reivindica como qualidade, né, ou característica ou virtude do seu sexo o fato da mulher continuar amando mesmo quando não há mais esperança. Mas aí ela diz, né, que isso não é uma virtude ou uma qualidade que os homens devam invejar, porque é uma virtude ou qualidade triste, né? Você continuar amando quando não há mais esperança. Mas eu disse que a Anne se aproxima, eu não disse que ela é, né? Ela se aproxima mais do ideal da heroína romântica, mas ela não se encaixa plenamente porque o destino da Anne Elliot não é o destino das heroínas dos romances românticos. Por quê? A Anne está afastada do grande amor da sua vida, ela não tem nenhuma esperança, né, nesse amor, né, de concretizar esse amor, de realizar esse amor e continua amando, mas ela se afasta do ideal da heroína romântica porque ela não tem o destino de uma dessas heroínas românticas, que no caso semelhante ao da Anne Elliot teriam ou se suicidado, ou ficado doente, né, uma daquelas doenças da moda, tipo tuberculose, e morrido, ou sofrido algum tipo de acidente e teria morrido, ou enlouquecido, né, perdido a sanidade por causa desse amor impossível, não realizado, que é o grande amor da vida dela, ou se internado num convento, né, para esquecer aquele amor contrariado, aquele amor que não foi concretizado, que não foi consumado. Nenhum desses destinos é o destino da Anne Elliot em Persuasão. Então, temos uma heroína da Jane Austen que se aproxima do modelo da heroína romântica, mas que não é uma heroína romântica, porque o seu destino não é o da heroína romântica. E aí, a gente tem aqui, que eu nessa releitura fiquei pensando muito, se a Anne não seria, e porque eu terminei de reler também o Razão e Sentimento dias atrás, né? Se a Anne Elliot, que é a heroína aqui, não seria uma espécie de equilíbrio entre as duas protagonistas femininas de Razão e Sentimento, entre a Mary Anne e a Elinor Dashwood, as duas irmãs Dashwood, né? Que são as figuras femininas principais de Razão e Sentimento. Por quê? Porque você tem toda aquela contenção, aquela racionalidade, né? Aquele comedimento da Elinor, aquele bom senso da Elinor, ao qual o título já faz referência, e você tem toda aquela emoção, né, intensa, aquele sofrimento intenso, aquele não se guardar, não se reservar, aquela espontaneidade, aquela naturalidade intensas da Marianne, né, que é a sensibilidade ou o sentimento. E que seria a crítica da Jane Austen ao modelo romântico. Só que a Anne me parece um equilíbrio, eu fiquei me perguntando se ela não seria um equilíbrio, porque você tem momentos em que a Anne está realmente se controlando, se contendo, né? Ela não faz nenhuma cena, nem nada do tipo. E uma das coisas que, por exemplo, a Marianne faz, né, quando ela vê o comportamento do amado dela mudar, de repente, a Marianne faz assim uma cena assim mais dramática, né, e pública, uma coisa que a Anne nunca faria e que a Elinor certamente não faz, né, que é a irmã da Marianne. Mas você vê na Anne, apesar dessa contenção, você vê uma intensidade emocional muito grande e uma valorização que ela própria faz, a personagem faz, sobre o comportamento de alguns personagens, como por exemplo o primo dela afastado, né, que por uma série de circunstâncias se reaproxima da família dela, né, do pai dela e da irmã mais velha dela, que é a Elizabeth, e dela, que é a irmã do meio, né, a Anne. E aí o Sr. Elliot, que é esse primo afastado que volta a se aproximar da família, que é um homem que ficou viúvo, que tem fortuna, né? E que faz parte da família. Ela começa a observá-lo e percebe que ele tem assim sempre as respostas certas, o comportamento certo, as atitudes certas. Ele nunca perde a calma, ele nunca diz nada descuidadamente. Então, a ele observando isso, apesar dela não ter nada a criticar no Sr. Elliot, nesse seu primo, ela chega à conclusão que ele não é um homem franco. E aí, tem uma passagem aqui que eu achei
bastante emblemática, que eu cheguei a marcar. Gente, eu devia ter deixado marcado. Aqui. Que eu achei que, como são as descrições do pensamento da Anne sobre o comportamento do Sr. Elliot, me fez lembrar de razão e sentimento. O Sr. Elliot era discreto, racional, cortês, mas não era franco. Nunca havia uma irrupção de sentimento, qualquer entusiasmo de indignação ou prazer. Prezava um caráter franco, bondoso e fervoroso acima de tudo mais. O entusiasmo e o ardor ainda a cativavam. Sentia que podia confiar muito mais na sinceridade daqueles que por vezes pareciam dizer ou diziam coisas precipitadas ou descuidadas, do que naqueles cuja presença de espírito nunca falhava, cuja língua nunca se enganava. Isso está no final do capítulo 17, quando a Anne está observando o Sr. Elliot, o primo dela, né? E essas considerações me fizeram lembrar de razão e sensibilidade, ou razão e sentimento, porque a gente não vê realmente a Elinor dizer nenhuma palavra descuidada, né? Ela está sempre controlada, ela sente. A gente sabe porque a autora nos revela, mas ela está sempre controlada. E a Marianne é aquela que às vezes diz coisas descuidadas, ela não se guarda, ela não se reserva e por isso ela sofre mais, né? Ela passa até algumas humilhações por conta disso. Mas quando a Anne faz esse tipo de observação que um coração fervoroso era coisa que ela continuava prezando muito, me fez pensar, né, se aqui, através da Anne Elliot, a Jane Austen não estaria nos dizendo que nós estivemos entendendo razão e sentimento de forma equivocada. Que não é que a Elinor seja o modelo ideal de mulher e a Marianne o modelo a ser evitado. Mas que o modelo ideal de mulher, de heroína, né, de ser mulher, seria aquela que une o racional e o emocional. E eu acho que isso está bem equilibrado na figura da Anne. Porque embora ela sofra, ela é contida, mas embora contida, ela é fervorosa nos seus sentimentos. E ela valoriza esse fervor, essa intensidade e essa até possibilidade de você, de repente, dizer alguma coisa que não cai muito bem, que é um tanto precipitada, mas que vem do fundo do seu coração. Eu achei muito interessante, eu cheguei a marcar. Aliás, o Persuasão foi um dos livros que eu estive relendo da Jane Austen que eu mais marquei partes. Eu não costumo fazer isso em ficção, mas eu marquei muita coisa, sublinhei muita coisa nesse livro, muitas. Já tinha marcado que eu encontrei marcas da minha leitura anterior e marquei mais algumas dessa vez, como essa passagem que ela está pensando sobre o que ela acha, né, do primo. Que é aquele homem cortês, aquele homem educado, né? Que tem tudo certo, mas talvez ele tenha as coisas certas demais. Será que ele é um homem sincero? Eu sempre tenho um problema quando eu leio Persuasão, que é um romance sobre reencontro, né? Que é um romance sobre segunda chance, que é um romance, como disse alguém, sobre espera, né? Que você tem essas duas pessoas que se conheceram 8 anos atrás e se separaram. Eu sempre tenho problemas aqui no Persuasão por causa desse poder que o herói, né, o Frederick Wentworth, tem sobre a heroína, sobre a Anne Elliot, de fazê-la sofrer. Eu falei isso até para uma amiga minha, para Renata, que isso me incomoda, né? Mas você relendo, como eu reli agora, né? Tive esse prazer de reler o Persuasão. Você se deleita com esse mundo interior da Anne. Ela está sofrendo, mas ela está viva, né? E ela está sofrendo, mas ela tem um olhar assim não egoísta sobre as outras pessoas e afetuoso e se preocupa com os outros, né? Ela se preocupa com a velha amiga dela, que ela descobre que está doente, que está passando por grandes necessidades e aí ela vai visitá-la.
Ela se preocupa com o Capitão Benwick, né, que perdeu a noiva quando ele tinha conseguido a condição financeira, né, ter uma boa situação para poder casar com a Fanny Harville. Quando ele volta para casa, né, vindo mais uma vez de uma viagem, né, porque ele também é capitão, amigo do Wentworth, o Benwick, a noiva dele já tinha morrido, né, tinha ficado doente, tinha morrido de repente. Então, você vê que o sofrimento da Anne não a faz aquela criatura amargurada que fica fechada nela mesma. Então, tem um certo conforto, né? Um certo prazer, que eu espero que não seja um prazer assim sádico, né? Ou masoquista, se a gente se identificar com a heroína, mas um certo prazer de você ver esse coração que dói, mas que ao mesmo tempo está olhando para os outros, se preocupando com os outros, se dando aos outros. Eu acho que relendo eu pude entender porque que a Renata gosta tanto da Anne. A Renata tem as suas razões. Mas aí eu tenho um problema com o Frederick, né? Porque ele tá tão preso no seu rancor, né? No fato da Anne ter terminado o noivado com ele 8 anos atrás. E ela o fez pensando nele, né? Porque ela não queria ser um peso morto para ele. Porque ele não tinha nada. Ela também não foi educada para ter profissões. E quais eram as profissões respeitáveis para uma mulher no início do século XIX? Bem poucas, né? Ainda por cima, ela vinha de uma classe em que as mulheres não eram educadas para ter profissões. Né? Nos lembremos disso, a situação dela, que a própria vaidade, o orgulho de casta, de família que o pai dela e a irmã mais velha têm, demonstram isso. Né? A irmã mais nova também tem isso, a Mary, que já é casada, e que é uma criatura muito egoísta. Não é tão antipática quanto a irmã mais velha da Anne, mas também é uma criatura egoísta, uma criatura preocupada com castas, preocupada com classe, preocupada assim de que não estão dando a ela toda a atenção que ela, Mary, merece. Mas então você vê que eles se separaram, né? Porque a Anne ouviu o conselho de uma amiga mais velha, a única amiga que ela tinha, né? Que tinha sido amiga da mãe dela, que já tinha falecido. Ela não podia contar com o pai ou com a irmã mais velha, que são pessoas assim orgulhosas, vaidosas, egoístas, né? E que sempre menosprezaram a Anne. Então ela escuta o conselho dessa amiga mais velha, a Lady Russell, termina o noivado, porque embora ela ame o Frederick, né, e ele a ame, ele não tem nada, né? Ela tem 19 anos, 8 anos atrás, ele tem 23, ele tem muita confiança nele mesmo, e a gente vai descobrir que essa confiança não é uma fanfarrice, ele realmente é capaz de melhorar de vida. Mas neste momento ele não tem nada. Então ela termina o noivado porque ela não quer ser um peso para ele, né? Ela vai atrapalhá-lo porque eles vão se casar e de repente ele vai ter que aceitar qualquer situação, né, para poder dar o sustento a ela como esposa, que era o que se fazia naquela época. E aí ela termina, né? Mas ela não diz para ele até que ela tá fazendo por isso. Ele é que encara, não, ela é uma mulher de cabeça fraca, né? A amiga dela disse que ela tinha que terminar comigo, porque eu não tenho nada. Ela foi pela cabeça dela, então ela não é firme nas suas opiniões. Ela é uma pessoa facilmente persuadida. E aí ele passa esses 8 anos, né? Com essa mágoa, com esse ressentimento, com esse rancor. Ele não se coloca no lugar dela. Mas, como acontece com o Mr. Darcy no Orgulho e Preconceito, que eu nunca consigo ler e reler Orgulho e Preconceito sem começar com muita raiva do Darcy, e foi a mesma coisa aqui com o Wentworth, mas assim como acontece com o Darcy, a gente vê como nos melhores heróis da Jane Austen, o Wentworth passar pelo processo de aprender a colocar a mulher amada em primeiro lugar. Porque afinal, o Wentworth consegue fazer isso. Ele aprende a fazer isso no final de Persuasão. Ele aprende tão bem que ele aceita, né, a responsabilidade dele. Ele mesmo fala, ela não fala, ele fala, né? Se na verdade eles não passaram tanto tempo separados, não só pelo conselho da Lady Russell que ela ouviu, mas por uma coisa que ele mesmo fez. E aí ele pergunta para ela, né, ele apresenta essa possibilidade. Quando já tinha um ano que eles estavam separados, né? Que ele já tinha conseguido alguma fortuna e já tinha começado a ir bem dentro da marinha, porque ele galga os maiores postos, ele chega capitão de navio, né? Conduz mais de um navio nesses 8 anos e por fim junta uma fortuna de 25 mil libras, como a gente fica sabendo no final do livro. Mas depois de um ano da separação,
né? Ele já tinha alguma condição de voltar para ela. Aí ele pergunta: se eu tivesse voltado depois de um ano, você teria aceitado? A gente percebe claramente que ela teria aceitado, ela deixa claro que sim. E aí ele se dá conta que eles não ficaram separados esses 8 anos e meio, por causa dela ter terminado, né, o noivado. Por causa dela ter ouvido o conselho da Lady Russell. Mas porque ele foi muito orgulhoso, muito rancoroso, para depois de um ano, né, não ter voltado e procurado ela de novo. Ou seja, ele colocou o seu orgulho acima do seu amor. Ele não colocou a Anne em primeiro lugar. Ele colocou o seu orgulho ferido, né? O seu amor próprio ferido. E aí, quando ele reconhece isso, ele mesmo diz, né, que a maior parte da responsabilidade deles terem ficado todo esse tempo separados foi o orgulho dele, né? Que ele diz que ele foi tolo, que ele foi rancoroso, né? Aí ele ganha pontos, porque assim como Darcy, orgulho e preconceito, o Frederick Wentworth aprendeu isso. Aquilo que os melhores heróis da Jane Austen aprendem. Coloque a pessoa amada em primeiro lugar.